E para a gente poder falar um pouco sobre nutrição animal, é bom retirar o máximo de rendimento possível nas atividades agropecuárias. Esta é a primeira vantagem do conceito de integração pecuária-agricultura que vem conquistando cada vez mais os produtores rurais. A iniciativa garante boa lucratividade na produção agrícola e na pecuária intensiva, com aquela redução dos custos de produção e uma suplementação alimentar barata e de qualidade que é fornecida ao rebanho bovino. Na pecuária intensiva, a alta performance e a lucratividade estão diretamente relacionadas ao processo de integração com a agricultura. Investimentos em manejo e uma suplementação alimentar de qualidade para o rebanho bovino são essenciais, seja para cria, recria ou engorda. Um bom exemplo de sucesso neste segmento é o empreendimento Agro Pontieri, em Goiatuba, no sul de Goiás. A propriedade faz a integração pecuária-agricultura, com base na produção de soja e na criação de gado Nelore, nas fases de reprodução, cria e recria. A suplementação alimentar do rebanho tem como base a produção própria de feno e volumoso. E segundo o produtor Guilherme Pontieri, os resultados vêm superando as expectativas, principalmente em bezerras e novilhas destinadas à reprodução. Na verdade, a gente precisa entender que as categorias animais elas têm uma exigência de acordo com a idade. Então, quando a gente tem um objetivo, por exemplo, de inseminar uma novilha com 13, 14 meses de idade, existe um peso-alvo para que esse animal chegue na estação de monta ou no período de reprodução. Nós utilizamos um peso-alvo de 320 quilos. Então, a suplementação passa por essa exigência e a gente cumprir a demanda do animal para que o animal ganhe o peso estimado. A gente está falando aqui por volta de 500 a 600 gramas em determinado período. O período específico é o período pós-desmama. Então, os animais são desmamados no mês de abril. E aí eles precisam chegar aí no mês de novembro com 330 quilos, 320, 330 quilos. Então, toda a nutrição, ela vai ser baseada e direcionada estrategicamente quais produtos nós vamos utilizar de acordo com a exigência animal para aquele ganho de 500, 600 gramas. É um ganho tranquilo, por isso que tranquilo de se atingir. Por isso que a gente utiliza uma dieta com custo baixo e valoriza nessa dieta o volumoso, um pouco concentrado. Então, quando a gente valoriza o volumoso e aí nós temos a produção desse volumoso de uma forma barata, isso faz com que o custo da arroba produzida nesses animais na reprodução, nesses animais de 13 meses, seja baixo. Então, tudo isso contribui para que o resultado nessa pecuária intensiva, que o resultado seja melhor. Suplementação que garante o ganho de peso ou a sua manutenção em qualquer época do ano e com a vantagem de ter feno e volumoso de qualidade com baixos custos e altos teores nutricionais. Quando a gente fala nessa pecuária intensiva, exige uma nutrição, uma atenção especial na nutrição para se atingir os alvos que a gente quer. E aí, quando você faz essa nutrição de forma barata, isso contribui que o resultado seja positivo lá na frente. Então, não só pensar em atingir as metas, os alvos, no manejo, ou na questão reprodutiva, ou na questão de abate, peso de abate. Nós temos de pensar em construir ou produzir um alimento mais barato e de qualidade. Pouco se fala hoje na pecuária em qualidade de produto. Porque se eu tenho um custo aí para produzir uma silagem, por exemplo, R$ 200 a tonelada.
se eu estou produzindo uma silagem de 6% de proteína e comparar com uma silagem que eu estou produzindo 8% de proteína, o custo por ponto de proteína é menor. Então, pouco se fala em qualidade. E isso é muito importante. Vale ressaltar que esses resultados positivos no conceito de integração pecuária-agricultura demandam investimentos. Outro ponto importante a ser levado em consideração é a localização da propriedade e o valor da terra na região. Eu digo assim que o sistema de produção ele tem que ser moldado para cada região. A minha região ela permite que tenha a agricultura caminhando junto com a pecuária. É claro que existem outras regiões onde a agricultura a gente não vai conseguir fazer agricultura com pecuária. Então a gente tem de maximizar o que a gente tem de melhor no ambiente de produção nosso e minimizar o que a gente tem de pior. Por exemplo, o que é meu problema aqui maior? Meu problema maior aqui é a seca muito definida. Em abril não chove e volta a chover em novembro. Então eu preciso minimizar. Como é que eu minimizo isso? Eu conservo forragem para o período seco, para manter os animais com bom score. Ponto. Agora, qual que é o meu ponto, a minha desvantagem? Eu tenho a agricultura caminhando junto com a pecuária. Só que aqui eu tenho um hectare custando R$120 mil. Meu hectare custa 120 mil. Para eu fazer isso dar 5%, 6% ao ano, é muito difícil. O resultado ser 6 mil, 7 mil reais por hectare. Agora, em contrapartida, em outras regiões onde não tem condição de agricultura, o hectare é mais barato. 10 mil, 15 mil o hectare. Para dar 5%, o resultado tem que dar 700, 800 reais por hectare. Então, a gente tem de pensar nisso, em moldar o melhor sistema de produção. E o mais importante é o que está retornando do capital investido. Está te retornando 6% ao ano? Perfeito, você está sendo eficiente. Se eu tenho uma terra que vale 20 mil reais o hectare, o meu alvo é ter um resultado de 1.200. Se eu tenho uma terra que vale 120 mil reais o hectare, eu preciso ter 7.200 por hectare. É muito mais difícil. Por isso que eu tenho que intensificar. Se eu não intensificar, eu não vou conseguir essa rentabilidade.